Não é uma formalidade daquelas muito exigentes, mas eu queria convidar aqui duas pessoas para concorrer à mesa. O professor Calim e a Fátima, que é da minha família. Para ser simbólico. Os mesmos. Sabe qual para vocês de nota que faz? Eu vou vocês falarem depois da explicação. Assunto importante, no sentido de consolidar um projeto, um trabalho realizado, trabalho de uma pesquisa que não foi tão simples, né? Uma pesquisa mais empoderada, uma pesquisa mais aprofundada. Então, eu queria começar a minha fala falando do poder de representatividade que está aqui em Tianguá para apresentar esse livro, para apresentar esse trabalho, o resultado do trabalho de 2 anos da minha pesquisa de mestrado. Não é só simbólico, não. A presença de vocês aqui, vocês que são da área da física, não é só simbólica, não, é representativa. Portanto, acredito que vocês, como daqui da região, são pessoas ideais para participar desse momento. Depois a gente poderia ter outros públicos aqui, mas esse trabalho como um trabalho acadêmico, ele é um trabalho direcionado para vocês mesmos. Não importa que seja um número grande, importa que vocês são os futuros pesquisadores daqui. São vocês que vão fazer essas pesquisas. Então é importante compartilhar com vocês os resultados desse trabalho. Eu queria, antes de começar a falar sobre o projeto, eu tenho que fazer agradecimentos a pessoas e instituições que foram muito importantes em todo esse processo. Em primeiro lugar, agradecer ao povo do mestrado. Mestrado em Gestão de Negócios Turísticos da Universidade Estadual do Ceará. Esse livro é dedicado à professora Luzia de Coriolano, uma das maiores autoridades em inglês no Brasil. Eu tive a honra de participar do mundo, sabe que ela é coordenadora, uma pessoa que tem um pensamento diferenciado, uma pessoa que faz a diferença na vida, no ambiente acadêmico. E aí, esse livro dedicado a ela, logicamente, que eu tenho, quando eu dedico à coordenadora do curso, a professora Luzia, eu digo, estendo isso aos professores do curso, aos meus colegas também, de turma. Eu queria também aqui reconhecer a importância do que eu estou chamando de atores da pesquisa. Os 3 grupos que teve esse trabalho realizado aqui no município de Tianguá, que estão envolvidos diretamente no ambiente da mesa. Como a pesquisa foi sobre as atividades e os esportes no ecoturismo e no turismo de aventura, nesse escopo, nesse ambiente de pesquisa, estão os proprietários dos equipamentos de turismo daqui, o professor Bosco, que é o proprietário do sítio do Bosco, o Giordano do Espaço Roots e o Valdir na rampa do Valdir. São os proprietários dos equipamentos de esporte e lazer aqui na Vila Caraca. Um dos outros atores que são os autóctones, são as pessoas da população ali, que me receberam em suas próprias residências, que contribuíram com as informações, contribuíram me recebendo lá, participando das reuniões com eles, na troca de informações, no conhecimento, recebendo aquela hora do cafezinho, e falando da história da Vila Caraca, história que não tinha sido contada ainda. Então, esse é um grupo de atores, que chamam de atores preponderantes, que deixam um agradecimento aqui a eles. E também algumas
município, a gestão pública do município, que acredito tenha, a partir desse trabalho, ainda um forte recurso para futuras políticas públicas em relação ao esporte, especialmente o esporte de aventura aqui no município. Tem um potencial, daqui a pouco eu vou falar para vocês, assim, um potencial muito grande. Eu queria também agradecer, de uma maneira geral, a população do município de Tianguá, os donos de restaurantes, os donos de hotéis, os trabalhadores dos restaurantes, dos hotéis que nos receberam lá nas visitas, na época, eu e os meus pesquisadores, na época do mapeamento, os proprietários das bancas de artesanato lá na rodoviária, lá naquele outro grupo na entrada de Tianguá, a própria população na conversa, o pessoal da cavalgada, o pessoal do mercado público, os escritores daqui de Tianguá, os representantes que eles chamaram de academia, né? O pessoal que se reunia lá no Bartega, que me recebeu, inclusive, também a cachaçinha lá com eles. Isso aí quase deu, 3 doses lá. Cachaça fica lá mesmo. O senhor Luiz Gonzaga, os pensantes aqui. Bom, eu estou falando esses nomes representando a população toda, que me recebeu muito bem nesse momento importante na minha pesquisa. Eu queria agradecer especialmente aos alunos do curso de Educação Física que me deram muito apoio na época, tanto os alunos de Educação Física do PAFO, aqui em Tianguá, quanto os alunos de Educação Física da UVA, PAFO também da UVA, os alunos da UVA do curso regular lá de Sobral, que vieram comigo para cá para fazer as pesquisas, coleta de dados, que estiveram lá, fomos para a biblioteca, visitando todos os espaços daqui. Foi um momento de bastante produtividade e parceria. E também, especialmente os alunos que são aqui, os do regular da UVA, que moram aqui, que fizeram questão de me acompanhar nas entrevistas lá do Sebrae, junto aos donos dos equipamentos. Então, é um agradecimento muito especial à população acadêmica. Então, tem lá, inclusive, uma figura que apresenta as principais rampas de voo livre aqui no estado do Ceará. Está lá feito tem lá uma figura, nós chamamos de figura, mas na verdade é um mapazinho. Você não pode chamar de mapa porque para ter mapa tem que ter uns elementos essenciais de um mapa. Nós chamamos de figura, mas quando você for olhar, você consegue ver um mapinha lá com o Ceará e as rampas onde elas estão presentes, e aí, logicamente, tem as rampas aqui de Tianguá, ali da Vila Cará, que é a rampa do Valdir, que é a mais tradicional, e a rampa do Bosco. A rampa do Valdir ainda tem asa delta, mas no Bosco é muito raro, pouco se usa asa delta agora, lá, mas é o parapente. Esse dado normalmente não é um dado que a gente sabe, um dado que já é dado da pesquisa. Então, dentro do desenho aqui no Ceará, eu já, logicamente, eu dei uma ênfase aí ao ponto do mapa que está inserido aí as rampas aqui de Tianguá, as rampas ali na Vila Clara. Em relação ao ecoturismo, eu atualizei uns dados que tinham na CETUR, tá, em turismo, aqui do Ceará. Então vocês encontram lá nesse livro dados atualizados, logicamente que são dados de 2013, final de 2013, dos pontos onde acontece ecoturismo aqui no Ceará. Então, ao tempo que vocês conseguem identificar as rampas que existem no Ceará, conseguem identificar também os locais onde acontece ecoturismo aqui.
aqui na Chapada da Ibiapaba, assim, também existe uma figura lá no livro apresentando o desenho. Eu fiz um estudo na Chapada sobre as especificidades geoambientais. Então, tem duas figuras lá apresentando a Chapada, tanto por quem vê do lado de Sobral, aqui no Ceará, quanto para quem vê do lado do Piauí, do lado de cá, que vai ser chamado, que vai ser abordado academicamente como cuesta, a cuesta da Ibiapaba. E aí é uma confusão acadêmica que existe, logicamente, que a gente aprofundou esses estudos, foi insistentemente, para que ficasse claro que do lado do Ceará é Chapada da Ibiapaba, não é serra, academicamente falando. Popularmente se chama de serra, academicamente falando é Chapada da Ibiapaba. Mas, inclusive, quando vocês forem ler o livro, vocês conseguem entender a lógica, a explicação acadêmica, por que é chamada Chapada e não serra, academicamente falando. E do lado do Piauí, por que é chamado de cuesta. Tem uma explicação científica para isso. Normalmente, quando a gente conversa sobre isso, as pessoas vão apresentar assim, já houve até pessoas que já tiveram acesso ao livro e que disseram assim, pode entrar, que disseram assim, não, professor, lá não é Chapada não, lá é cuesta. E outros disseram, não, lá é Chapada. Então, outros disseram assim, muito bem, eu acho bom quando tratam um chamado. O pessoal chama de serra. Nós, acadêmicos, a gente precisa saber que existe aqui a Chapada, olhando do Ceará para cá, e do Piauí para cá existe a cuesta. Mas que popularmente as pessoas chamam de serra, inclusive de Serra Grande. Inclusive a APA, para não dar informação errada para vocês, a reserva municipal, a reserva onde está lá o Hotel Serra Grande, ela é respaldada pela uma lei que está chamada, uma resolução que está chamada de RPPG, que é do município da Serra Grande. A nomenclatura que ele utilizava lá é Serra Grande. E aí, é uma confusão que eu arranjei para mim na época de discutir isso. Porque, como é que eu vou tratar como Serra Grande se é uma chapada? Então, eu precisei explicar que, vocês lendo o trabalho, vocês não conseguiram identificar, eu precisei explicar que Serra Grande, Serra Grande nós chamamos de complexo da Serra Grande. Que é uma área de proteção ambiental denominada Serra da Ibiapaba, criada pelo decreto sem número de 26 de novembro de 96. Serra da Ibiapaba, que está lá no decreto. Muito embora a gente saiba que a nomenclatura que a gente tem usual academicamente falando é Chapada. Inclusive explicada, realizada a explicação, como eu falei para vocês, aqui nesse momento em que eu falo sobre as especificidades geoambientais da Chapada de Ibiapaba. Ok? Eu realizei num segundo desse capítulo, que é o terceiro capítulo, um estudo sobre os municípios daqui da Chapada. Então, nesses municípios, o que eu fiz? Eu fui elencando o que era principal em cada um desses municípios. Então vocês têm agora um elemento acadêmico para se referenciar. Quando vocês quiserem, eu chamei lá o subtítulo de... Quando vocês forem referenciar os municípios da Chapada, foram os municípios que eu elenquei. Porque é outra confusão que existe acadêmica. O que compõe a Chapada da Ibiapaba? Quantos municípios são? Então você vai consultar os livros dos autores daqui, dos escritores daqui, e eles vão apresentar os municípios, incluindo Ipu, incluindo Ipueiras, incluindo Croatá,
Aí vamos consultar outros arquivos de pesquisadores já com publicações realizadas aqui desde os anos 70, já no meio acadêmico, a gente vai conseguir identificar uma distribuição de municípios diferenciada. Eu tinha que decidir um grupo de municípios para poder realizar esse mapeamento preliminar, e aí eu elenquei os municípios de Viçosa, Guaraciaba, Carnaubal, São Benedito, Ubajara, Ibiapina e Tianguá. Aí existe um quadro que eu apresento no livro, o quadro é elaborado por mim e está disponível lá para vocês, caso queiram se respaldarem para futuros trabalhos. Também existe uma figura, nós chamamos de figura, que apresenta os elementos principais de cada município. Cada município, por exemplo, Viçosa, o que tem mais em Viçosa, o que é predominante? Vocês que são daqui sabem muito bem que é muito comum que tenha, por exemplo, é até um equívoco que há ainda, que na pesquisa eu já descobri de forma mais profunda, é que quem está de fora da Chapada da Ibiapaba pensa que todos os municípios são produtores de cana-de-açúcar. A gente sabe que não é. A gente sabe que, vocês sabem disso, não sabem? E que isso até foi verdade, mas há algumas décadas atrás. Mas agora não é assim. Cada município foi ganhando um formato, foi ganhando um desenho, e aí eu apresento nesse mapazinho, nessa figura, cada município, e eu elaborei alguns ícones que representam aí a produção mais predominante naquele município. Por exemplo, tem município que a predominância é do balneário, como Carnaubal. O principal atrativo de Carnaubal, a gente falou de balneário. Tem municípios que o principal são as casas de farinha. O município de Viçosa, por exemplo, é o sítio histórico, tombado por Ifam. Então, para cada um dos municípios eu elenquei, está o mapa e existe uma explicaçãozinha acadêmica abaixo. Então, qualquer pessoa que tivesse esse material, no Brasil, no mundo, vai ter um desenho da Chapada aí, do modo de viver. Logicamente que é uma pesquisa que encerrou-se no final de 2013. É lógico que precisa que vocês atualizem já nas pesquisas de vocês. Então, nas monografias de vocês podem muito bem fazer um novo desenho disso e apresentar como resultados atualizados para 2017. Depois de apresentado o que eu chamei de os municípios da Ibiapaba e os atrativos de cada um, eu apresentei a oferta turística de Tianguá. Isso eu já falei para vocês. Eu falei que visitei os meios de hospedagem, visitamos o mercado, o artesanato. Tem um desenho do artesanato muito curioso, que logicamente que isso não foi só uma fonte, né? Foram tanto fontes bibliográficas de autores daqui da região, quanto fontes do dia a dia das pesquisas. Por exemplo, nas visitas lá aos escritores locais, a visita aos residentes lá na Vila Carapi, a visita aqui ao mercado, a conversa com o grupo da Cavalgada, uma série de fontes que foi buscar e nos deu elementos para refletir que o artesanato, por exemplo, daqui de Tianguá, você sabia que o artesanato de Tianguá, que é vendido aqui, a maioria não é produzido aqui? A maioria do artesanato que é vendido aqui em Tianguá, a maioria não é vendido aqui.
E eu, a princípio, pensei assim, ora, se o artesanato não é, a maioria dele não é produzido aqui, eu tenho uma conclusão preliminar de que isso é ruim para Tianguá. E durante a conversa eu fui descobrindo que não, isso não é ruim para Tianguá. Por quê? Os elementos que me foram trazidos foi, os artesanatos são fabricados e produzidos aqui, eles são produzidos nos municípios vizinhos, ou mesmo os que são vindos lá do Juazeiro, como os artesanatos em couro, a maioria vem lá de Juazeiro, do Cariri. Há artesanatos aqui que vêm de Pernambuco. E vocês têm, existe um quadro aqui no livro que apresenta isso. Então, mesmo esse artesanato vindo de longe, mas esses dois lugares, dois polos aqui de artesanato, que são as barracas que tem as lojinhas que tem lá na rodoviária e as que tem nas duas entradas de Tianguá, elas já têm a identidade de Tianguá. Qualquer pessoa, o pessoal que vem de Belém, que eu inclusive entrevistei, durante a visita deles aqui, eles vêm de Belém para Fortaleza, eles param aqui em Tianguá, é fora da obrigatória, para comprar artesanato de Tianguá. Então o artesanato, mesmo sendo produzido aqui, ele é de Tianguá. A referência que ele tem aí é de Tianguá. A referência que tem no artesanato é de Tianguá. Portanto, os elementos que me trouxeram foi, olha, é nosso sim, porque mesmo que não seja produzido aqui, nós que estamos tendo lucro com isso. Ele é um dos resultados parciais que não está ainda específico na minha pesquisa. Está lá da pesquisa específica, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Eu precisava falar isso para vocês porque vocês saberem que existia eu não vim aqui de intruso, não vim aqui para apenas fazer a pesquisa dos impactos socioambientais e ir embora. Não, foi um trabalho de visita individual, mano a mano. Foi de uma busca ativa, de informações que não existiam facilmente, de busca na biblioteca, de resgate de livros antigos, as obras dos autores daqui do município, eu li todas. Se não todas, mas a grande maioria. Então, inclusive a história da Francisca Carla, a história das lendas que tinham aqui, que as pessoas não podiam ir à noite, que aparecia lá o... Qual era o nome? Vocês lembram? O amortalhado. Então, houve um empoderamento até chegar aqui a minha pesquisa propriamente dita, que foi na Vila Carapia. Então, nesse quarto capítulo, eu apresento a Vila Carapia, eu começo falando da Vila Carapia, já falei de Tianguá, nesse contexto geral de Tianguá, e agora não. Nesse momento eu fico apenas na Vila Carapia. Que eu vou falar para vocês um pouquinho, brevemente, talvez a maioria que já saibam, ou talvez não. Vocês sabiam que a Vila Carapia era apenas uma vila, agora não, já foi decretado um distrito de Tianguá, ano passado. Mas Vila Carapia era apenas uma vila que surgiu. A Vila Carapia surgiu porque ela era passagem da BR. Ela era passagem da BR. A BR, ela passava por dentro da Vila Carapia. E aí tinha farmácia, tinha postos de gasolina. Era um movimento que acontecia aí. No final dos anos 70, com o governo César Carlos, aí houve um desvio porque tinha muitos acidentes, porque aquela curva era muito acentuada, e eles desviaram, fizeram a estrada nova, que é essa estrada que tem hoje. E com esse desvio, a Vila Carapia passa a ser um local pouco visado. Volta a sua tranquilidade, um lugar pouco movimentado. Aqueles comércios ali deixaram de existir e ficou uma vila, que veio se ressignificar a partir de 2003. Não que ela tivesse significado, porque tem a história dela lá, as pessoas que estão lá, elas, que constroem a história, mas quando surgem os equipamentos de esporte de aventura, os equipamentos turísticos lá na Vila Carapia, é que a Vila Carapia ela volta a um cenário importante aqui no município. E olhe, um cenário não só no município, mas com representatividade no Brasil inteiro.
né? No Brasil inteiro. Não foi em 2003 que começou o movimento, mas o movimento maior. Só começou o movimento maior quando houve um evento de proporção nacional. Até então, não. Já existiam os equipamentos, ofereciam a atividade de turismo de observação, de voo, de esportes de aventura, como rapel, mas não era divulgado nacionalmente ainda. Com um evento nacional, a partir de 2006, aí sim, isso vocês veem no livro. Aí a Vila Carapi volta a ser movimentada. Só que eu apresento aqui, eu vou utilizar autores que apresentam esses aspectos socioambientais em 3 vieses. Logicamente que eu estudei vários autores com vários tipos de matrizes que eu apresento aí no livro, sugiro no livro, caso vocês vão realizar uma nova pesquisa sobre os impactos socioambientais, que sejam dos esportes, que sejam da prática de lazer, que seja qualquer aspecto, vocês têm aí alguns modelos de matrizes que eu sugiro no próprio livro. Logicamente que eu apresentei os outros, mas eu escolhi um modelo que os autores apresentam por 3 vieses, que é o viés dos aspectos ambientais, econômicos e socioculturais. Apliquei a matriz e a partir da análise dessa matriz é que eu fui identificar os resultados da minha pesquisa. É a partir dessa matriz aplicada lá na Vila Carapi que eu vou identificar aqueles 3 grupos. Lembra os grupos que eu apresentei aqui, que eu agradeci no começo? Os grupos que são os autóctones, os residentes dali do município da Vila Carapi, os empresários e o poder público. Essencialmente, vocês vão ler o livro, mas essencialmente, quando você tem acesso aos resultados, a gente consegue perceber as fragilidades e as iniciativas desses atores. O que nós temos de dados gerais é que, em relação aos autóctones, aos residentes, eles estão morando ali, mas eles não se deram conta ainda da relevância que tem essa prática. Se vocês perceberem, inclusive, qualquer lugar que você vai realizar que existe um movimento aí de turismo, né, de movimento de pessoas, primeira coisa que acontece é a valorização imobiliária, não é isso? Tem um movimento mais para cá, surgiu um mercadinho novo aqui por exemplo, né? O mercado imobiliário lá das residências passa a ter um maior valor. Surgiu um estabelecimento novo, uma escola nova. Aí as residências próximas aumentam o valor. Na Vila Carapi, até a época dos resultados da minha pesquisa, a valorização que teve no mercado imobiliário de lá, logicamente que eu não fiz um estudo aprofundado, eu não posso provar isso com dados quantitativos, mas essencialmente a partir da busca ativa, das conversas, das inúmeras visitas que eu fiz lá, o que a gente tem é que as casas continuam quase o mesmo valor de quando era em 2003. Não existiu, porque quando o equipamento turístico está no lugar, ele determina, inclusive, a dinâmica do lugar. E se você perceber, até você chega lá, para você chegar até os equipamentos de turismo ali, aos 3 equipamentos que são privados, as residências estão com residências como eram em 1970, na década de 70. Ou seja, a população ela ainda não participa efetivamente. Eu posso falar isso com liberdade porque eu estou aqui no meio acadêmico. E, na verdade, isso é uma crítica? Mas não existe não estou assim querendo estabelecer um culpado para isso. Até porque tem gente lá que vende artesanato em casa. Então, a minha sugestão é que no final desse trabalho, no final desse resultado, se fosse uma sugestão que esses 3 se reunissem, tivessem uma ação coletiva desses 3, para que se fortalecessem. Porque vocês imaginem
o movimento que tem aqui nesse equipamento de esporte e lazer de final de semana, vocês visitam lá, vocês sabem, o movimento não é pequeno. E agora vocês imaginam se qualificasse aqui, fizesse um corredor turístico ali, na Vila Caracas. E que as pessoas dali ficassem, se empoderassem, fossem os proprietários dos seus comércios mesmo, da sua lojinha de artesanato, da sua lanchonete, do seu ateliê, da sua loja de produtos da terra, da sua frutaria. Então, mas para isso acontecer, precisa haver uma articulação. Logicamente que esse trabalho é um trabalho que vai possibilitar, se o poder público tiver interesse, com acesso a esse documento, por isso que eu fiz questão de fazer aqui o lançamento do livro aqui em Tianguá, para relembrar um pouco isso, para dizer assim, olha, existe um material, um documento, não é o salvador de tudo, não é a válvula de escape, mas é uma obra acadêmica propícia a contribuir para que as futuras políticas públicas de esporte, lazer e turismo aqui no município elas sejam efetivas, sejam melhoradas. Eu tentei fazer uma apresentação para vocês para fazer a leitura do livro, né? Não fiquei citando, né? Falando de base teórica, apresento a história para vocês. Acredito que a partir daqui vocês vão ter interesse, inclusive, de conhecer quais são os tipos de esportes que existem lá, que está lá no livro, os tipos de atividades, o tipo de ecoturismo, os conceitos, né, os resultados dessa pesquisa. E a ideia é essa mesmo, de que vocês tenham, a partir daqui, interesse em fazer a leitura do livro, divulgar, referenciar e, principalmente, se estimularem a fazer estudos nessa área. Ok? Acho que é isso. Eu agradecer aos meus ex-alunos do Pafoc, da Agora. Eu tinha falado em vocês aqui, vocês não estavam presentes. Eu queria agora passar a palavra para o professor Calil, agradecer ao professor por ter propiciado, né, essa turma para cá, para esse momento que é bastante importante para esse momento acadêmico aqui do município. Obrigado, professor Heraldo, pelo convite. Né? E acho que esse momento é importante, principalmente para reconhecer o valor que a cidade tem, né? A potência que a cidade tem dentro da questão turística, né? Como o professor falou muito bem várias vezes, né? É reconhecido nacionalmente, né? Isso não começou do nada, não foi uma coisa que caiu com o processo de construção, principalmente dos próprios empresários, né? esses momentos de cidade, né? Que às vezes a gente não reconhece como nosso, né? E aí o processo de apoderamento da valorização das coisas, se tivesse desenvolvimento coordenado de toda aquela região da perspectiva do turismo e do lazer, seria muito mais proveitoso do que eu simplesmente fazer a apresentação para olhar, conhecer e tal, depois vai embora, né? E, por exemplo, acontece muito com o Parque Nacional do Guarujá, né? Vem gente lá do Rio Grande do Norte fazer a apresentação aqui do Parque Nacional do Guajara, que movimenta a economia todo dia do Guajara, né? Enquanto aqui ainda está só lá no equipamento privado. É isso. Então, só os elementos importantes aí, eu vou acrescentar alguns comentários. Um comentário importante é: o livro não trata de criminalizar ninguém. Isso. Muito menos a população. A população que ela precisa mesmo é que alguém diga para ela. Eu estou falando de uma população de lá, da Vila Caracas. Eles são pessoas com muito potencial. Precisa que alguém faça a gestão. E quem tem que fazer a gestão é o município. O problema é que as gestões têm sido quebradas, né, por gestão de governo, gestão de Estado, né? Por exemplo, nós temos aqui no município vários técnicos em turismo, vários técnicos, tecnólogos, graduados. Já teve inclusive graduação em turismo aqui. E obrigado. Não tem especialista afro.
Outro aspecto importante é em relação a essa questão de assim, academicamente falando, a gente vai tratar como a gente não fala no nome do comércio, do nome mercadológico, mas os equipamentos, os 3 equipamentos, eles têm realmente estado à frente. Estão abertos sim à negociação, estão abertos sim à conversa, ao diálogo com o poder público. Eu espero que esse livro sirva para seja lido por alguém da gestão pública que ajude a pensar nessas políticas futuras, e espero ainda mais que vocês, acadêmicos, se empoderem disso, façam novos estudos e ofereçam mais elementos para futuras ações aqui no município, aqui na região. Ela não quer falar nunca, ela é tímida mesmo. Mas eu fiz questão de que ela viesse para cá, porque é uma pessoa da nossa família e ela é muito importante, representando, assim como vocês representam, né, a população acadêmica do Brasil inteiro, do mundo inteiro vai ver esse trabalho. O professor Calil representa aqui meus colegas, professores universitários, e ela representa aqui minha família. São pessoas com elementos, com atores importantes nessa encenação teatral. Olha para você, porque você não deve temporal. Eu queria deixar aberto um pouquinho, uns minutinhos para vocês perguntarem alguma coisa. Fechamento. Não tem problema. As pessoas que chegaram depois, tem uns livros aqui, eles estão disponíveis. Quem quiser comprar, são livros de artigos meus, de alunos, inclusive a Cleidiane, está lá, com a outra de um dos capítulos. Quem tiver interesse, esse livro ele era vendido a R$30, eu posso vender a R$20. Só tem interesse mesmo. Está aqui, você pode dar uma folhada e. Certo? Se não, vamos fazer um registro fotográfico para a gente liberar vocês para ir para a aula. Obrigado.